Eu sou fascinada por filmes e séries. Acho que os filmes, eles têm uma capacidade magnífica de deixar a gente emocionado, a gente tem raiva, a gente fica triste, a gente fica apaixonado, a gente se arrepia. Mas o que é que os bons filmes e séries têm que nos deixam tão fascinados? O que é que eles têm que nos fazem indicar e comentar e até assistir de novo uma história que a gente já viu? E hoje, trabalhando com marcas pessoais, eu entendo que os elementos que fazem um bom filme são os mesmos elementos que tornam uma marca pessoal realmente magnética. Eu gosto tanto desse universo de filmes e séries que alguns anos atrás eu resolvi estudar cinema para entender como funcionam essas produções no por trás das câmeras, e eu posso te dizer que eu entendi o que é que fazem essas histórias tão envolventes. E se você começar a olhar para sua marca pessoal com o olhar de um diretor de cinema, você vai ser capaz de manipular ou influenciar a forma como as pessoas te enxergam. Oi, se você não me conhece, eu sou a Ângela, eu falo sobre marcas pessoais e desenvolvimento pessoal, então aproveita e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Então vamos lá, sem enrolação. Um bom filme sempre tem um enredo. O enredo nada mais é do que uma sequência de acontecimentos que formam uma história. O enredo sempre tem um início, que apresenta o contexto do personagem, como ele está em determinada situação, um conflito que obriga o personagem a crescer, a enfrentar seus medos, a enfrentar alguma coisa que ele não quer, e por fim, uma resolução final, seja um aprendizado, uma vitória, qualquer coisa desse tipo. E você, como marca pessoal, precisa encontrar na sua história um enredo que seja realmente chamativo e conecte as pessoas com você. E um exemplo de narrativa que funciona muito bem é a famosa jornada do herói. Nessa jornada, tudo começa pelo ponto de partida, o chamado para a aventura. Então, normalmente, o personagem começa no seu contexto em que ele está numa certa zona de conforto. E alguma coisa acontece que ele precisa se movimentar e sair daquela situação. E no começo, o personagem sempre reluta, porque ele tem muito medo do desconhecido, ele não se sente capaz, ele não se sente um herói, então existe um momento de negação. Então, no caso da sua marca pessoal, esse é o momento em que alguma coisa aconteceu na sua vida que mudou a situação e te forçou a sair da sua zona de conforto. Pode ser o início de um novo capítulo, pode ser uma mudança de carreira. Então, por exemplo, na minha história eu sempre falo, que eu estava numa carreira corporativa, eu estava num emprego estável, relativamente bem, todo mundo estava feliz, mas eu não estava feliz. E naquele momento eu senti que eu precisava mudar, mas eu relutava com isso, porque eu não tinha coragem, eu não sabia como ia ser enfrentar o desconhecido, eu nem sabia o que é que eu queria fazer da minha vida. Então a insegurança e os meus medos começaram a transbordar naquele momento. E aí entra a próxima etapa, que é a iniciação, ou seja, quando o herói precisa ir de encontro aos seus desafios. Nesse momento, o herói ele aceita o chamado e começa a enfrentar aqueles problemas da jornada dele. É nesse momento em que ele começa a aprender as coisas, em que ele encontra amigos, em que ele encontra mentores que os ajudam a superar esses desafios. Então, nesse momento, ele começa a aprender várias lições importantes e também passa por várias provações que ele não passava antes. Então, aqui é o momento em que ele começa a testar a sua resiliência. Então, por exemplo, quando eu saí e comecei a enfrentar o mundo, eu enfrentei a minha falta de habilidade em vendas, a minha vergonha, a instabilidade financeira, a insegurança, eu não sabia o que é que eu estava fazendo, ninguém confiava em mim. Eu busquei ajuda com alguns mentores, tiveram pessoas que me elevaram, tiveram pessoas que mais atrapalharam do que ajudaram, mas esse foi um momento de extrema aprendizagem porque eu efetivamente entrei no campo de batalha. Depois disso, a gente vai para a próxima etapa, que é o teste supremo. Ou seja, o desafio mais difícil que você vai enfrentar nessa jornada. Esse é o momento de maior virada na história. É quando acontece o clímax, aquele momento em que o personagem enfrenta algo tão difícil que ele pode perder tudo ou que ele mesmo considera desistir de todo o resto. Então, no contexto de uma marca pessoal, esse é o momento mais desafiador da sua jornada. Seja porque você perdeu um cliente importante, seja porque você teve um projeto que não foi bem sucedido, seja porque a sua reputação quase foi pro lixo, seja porque você teve um problema enorme na sua casa, na sua família. E esse é o momento que mostra como você reage a essa adversidade e como você lida diante desse desafio na sua história. E depois de lidar com esse desafio, a próxima fase é a fase da recompensa, a superação e o dom. Então, depois que você vence o desafio, normalmente você ganha algo em troca, seja um prêmio, seja um reconhecimento financeiro, ou seja apenas uma nova habilidade, um novo talento ou um aprendizado. Então, na sua marca pessoal é aquele momento em que você aprendeu algo muito importante ou que você ganhou uma super oportunidade e a sua vida começou a mudar.
esse é aquele momento crucial em que as coisas começaram a dar certo. E a próxima etapa é o retorno, a transformação e a partilha. Então o herói volta para sua vida normal, mas agora ele está transformado. E aí ele traz toda essa sabedoria e esse talento que ele aprendeu e começa a ajudar os outros ao seu redor. Então pode ser que tudo que você aprendeu durante a sua vida hoje serve para você poder ajudar os seus clientes, serve para você ensinar as pessoas a passarem por esse mesmo resultado. Esse é o momento na sua marca pessoal em que você transforma toda essa sua jornada em algo que hoje a sua audiência também pode ter. Então eu vou te trazer um exemplo da jornada do herói aplicada em um filme. Vamos falar aqui do Rei Leão. O herói dessa história, o personagem principal, obviamente é o Simba. Simba era feliz, vivia muito bem na floresta e tudo mais, e aí algo acontece que ele precisa sair da sua zona de conforto. O seu pai morre. E a partir desse momento, Simba vai e se isola de todo o resto da comunidade. Aí ele começa a crescer fora do reino e a enfrentar os desafios de viver sem a mordomia, sem a proteção dos pais. Nesse momento, ele encontra os seus amigos, seus mentores, professores, né, que o ajudam a sobreviver fora daquele ambiente confortável, que são Timão e Pumba. E nesse momento, Simba tenta a todo custo fugir do seu passado. Ele não quer enfrentar todos esses desafios porque ele não se vê como um herói. E aí acontece um momento de maior crise, que é quando seus amigos e o reino pedem para que Simba enfrente o seu tio, para que ele tome a decisão e realmente retome o seu lugar no reino, que é o lugar onde ele merece estar. E aí o Simba tem que enfrentar o seu maior desafio. Ele vence Scar e reivindica o trono, então ele restaura a paz no seu reino. E quando ele volta como o verdadeiro rei, assumindo seu lugar ali no ciclo da vida e ensinando aos outros o que ele aprendeu e fazendo da forma com que ele acha certo, ajudando toda a sua comunidade. Então, em um filme, o enredo, ele é a história principal que conduz toda a essência. Um filme só existe porque ele tem uma boa história. Na sua marca pessoal, o seu enredo, a sua história, é a forma como você conta o seu propósito, o seu motivo, o porquê você faz as coisas. E quando você tem um porquê muito claro, fica muito mais fácil você convencer as pessoas também. Então, algumas perguntas chaves para você se fazer são: o que é que você quer que as pessoas lembrem sobre você? Que parte da sua história são importantes para as pessoas saberem? Por que é que você faz o que você faz? Que partes da sua vida merecem ser contadas por essa perspectiva de história? E quando a gente está falando de um filme, a gente não fala somente da história. Todo filme tem um gênero e um público-alvo, certo? Então, por exemplo, eu não vou anunciar um filme de 50 tons de cinza para um público infantil. E também não adianta eu pegar um filme de super-herói da Marvel e colocar para um público que gosta de novela das 6. Então, existe filme de comédia, terror, drama, romance, ação. E dependendo do estilo de filme, tem gente que gosta mais de um tipo do que de outro. E na sua marca pessoal, é mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, aqui na minha marca pessoal, eu normalmente falo de uma forma mais calma, a gente fala sobre sentimentos, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre coisas sérias. E às vezes, se alguém estiver buscando algo sobre agitação, polêmica, pauta quente, essa pessoa que só quer se divertir, talvez ela ache o meu conteúdo chato. E tá tudo bem. Então, ao pensar na sua marca pessoal, você tem que pensar em qual que é o seu estilo de filme. Que tipo de público que você quer alcançar. E tente fazer algo que seja coerente com quem você é, né? Você não precisa fazer comédia só porque tá todo mundo lançando filme de comédia. Ok, então a gente já tem um enredo, a gente já tem um gênero, a gente já tem um público-alvo e agora falta o elemento mais importante para se fazer uma boa história, para se fazer um bom filme: o personagem. Óbvio. E o personagem, acho que você já imagina, no caso dessa história, o personagem é você. E o que é que torna um personagem cativante, apaixonante? Eu percebi que os personagens que a gente mais gosta são aqueles personagens que têm várias facetas. São aqueles personagens que são vulneráveis, que cometem erros, que não são 100% bons, nem 100% maus. São aqueles personagens que são verdadeiros. Então nunca vai ser aquele personagem que é perfeitinho, que é tudo certinho. A gente tende a não se identificar com essas pessoas. Então pense em personagens famosos, por exemplo, a Fleabag. A Fleabag, ela é extremamente cativante. Ela quebra a quarta parede, ela olha pra você e ela deixa você invadir os pensamentos dela, e por isso que ela se torna tão cativante. Ou, por exemplo, o Michael Scott do The Office, que tenta a todo custo ser benquisto pelas pessoas, ser o melhor chefe, e no fim ele acaba fazendo um monte de coisa sem noção, mas você sente empatia por ele. É a imperfeição desses personagens que faz a gente gostar deles. Outro aspecto de bons personagens são personagens que têm ali uma missão. Eles têm um objetivo a ser resolvido. E não necessariamente precisa ser a missão de salvar o mundo, como seria um super-herói. Às vezes é um simples problema que esse personagem tem um desejo genuíno em resolver.
Então, por exemplo, o Ted Lasso. O Ted Lasso é um personagem que ele é contratado para treinar um time de futebol na Inglaterra. Ele nunca tinha treinado time de futebol e ele é americano. Então ele não tem experiência nesse esporte, mas a missão desse personagem é realmente inspirar e motivar os jogadores. Ele quer criar um ambiente de inspiração e de crescimento, então ele tem a melhor das intenções. Então, na sua marca pessoal, a sua missão pode ser ajudar as pessoas a encontrarem no que elas são boas. Pode ser ajudar as pessoas a transformarem seu estilo de vida. Pode ser trazer consciência financeira para as pessoas. Pode ser ajudá-las a encontrar um equilíbrio entre saúde e trabalho. Pode ser ajudar as pessoas a aprenderem a fazer negócio direito. E isso é bem particular de cada um, e aí a gente volta no porquê. E é muito importante que o seu público entenda o seu porquê. Agora, um outro elemento que todo bom personagem tem é uma personalidade forte. É algo que torna ele diferente dos outros. Seja por conta do seu humor, seja porque ele é debochado, seja porque ele é esquisito. Então, quanto mais natural for isso, quanto mais autêntico for isso, melhor para aquele personagem. Então, por exemplo, o Tony Stark, que é o Homem de Ferro, ele é um cara irreverente, ultra confiante, ou segundo as palavras dele mesmo, gênio, bilionário, playboy, filantropo. O professor de La Casa de Papel, ele é um nerd, estranho, socialmente meio não consegue se encaixar, e isso é o que torna ele interessante, senão ele seria um gênio que ainda se acha, não, ele é um gênio, mas que tem todas essas questões. Então, para a sua marca pessoal, é muito importante que você abrace a sua personalidade aqui dentro. Se você é uma pessoa engraçada, traga isso. Se você é uma pessoa sedutora, traga isso. Se você é uma pessoa socialmente estranha, como que você pode usar isso ao seu favor? E, de repente, se denominar o estranho que deu certo. Então, por exemplo, o Leandro Ladeira faz isso muito bem. Ele é um cara que tem o humor muito forte, né? Ele tem aquele jeitinho todo dele que cativa as pessoas. O Thiago Fint já traz uma personalidade mais boçal, mais ostentadora, mais distante. Então é legal que você traga a sua personalidade de verdade para que você não enlouqueça, né? Porque sustentar um personagem 24 horas por dia é impossível. Então, ou você vai enlouquecer, ou as pessoas vão aos poucos começar a perceber que você não é nada disso. E agora que a gente já falou sobre tudo isso, existem vários outros elementos que são importantes para, na tela, traduzir todo esse contexto do que é o seu roteiro, de como são os seus personagens. Então, normalmente, quando você vai assistir a um bom filme, ele não é narrado. Então, ele vai chegar e vai te apresentar o ambiente. Ele vai te apresentar o lugar onde essa pessoa convive, ele vai te mostrar o espaço, e ali você já consegue ter uma boa noção sobre como é essa pessoa, mesmo que o personagem nem tenha aparecido na tela. Então, ao olhar o ambiente, você sabe se aquela pessoa tem dinheiro, se ela não tem, se é uma pessoa organizada ou não, se é uma pessoa mais jovem, se é uma pessoa mais velha. Então, só de olhar esses objetos, a disposição das coisas, você consegue já perceber muito sobre esse personagem. E na sua marca pessoal, o lugar onde você se apresenta e as pequenas partes do seu dia em que você escolhe mostrar também estão formando uma imagem na cabeça das pessoas. E eu não estou dizendo aqui, que eu já sei que vai ter gente que vai falar, que você precisa ter uma casa de blogueira, uma casa super instagramável e esse é o único jeito de você aparecer. Eu não estou falando isso. Eu tô falando para você pensar naqueles pequenos espacinhos que você aparece o tempo todo, por exemplo, onde você trabalha, onde você costuma gravar os seus stories, e você ir pouco a pouco criando um ambiente que remeta à sua personalidade. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela colocou no cenário dela uma cabeça do Darth Vader gigante, que tem a ver com ela, porque ela gosta, porque isso traz a personalidade dela. Então comece a pensar em que elementos, que texturas, que cores, que coisas que você pode ir trazendo para o seu ambiente onde você aparece para ajudar a trazer um pouco mais sobre essa sua personalidade. Obviamente, já que a gente está falando sobre isso, eu não posso deixar de falar do outro elemento de um bom filme, que é o figurino. O figurino é a outra parte que diz tudo sobre um personagem. Eu consigo ver de cara se é uma pessoa mais extravagante, se é uma pessoa mais discreta, mais romântica, mais sexy, mais criativa, mais alegre, ou se é uma pessoa um pouco mais séria, mais conservadora. Quando você pensa na sua imagem, pessoal, é óbvio que todos esses elementos ajudam a contar um pouco sobre você. Então é muito importante que você pare e reflita que imagem você quer que as pessoas tenham sobre você. E eu vou reformular essa pergunta, porque não é o que é que eu quero que as pessoas pensem sobre mim. Que parte
parte de mim eu quero revelar para as pessoas. Porque senão você vai querer fazer o cosplay, você quer fingir que você é uma pessoa muito rica, muito bem-sucedida, milionária, e você não vai conseguir sustentar essa imagem. Então, a partir do momento em que você define que elementos que você pode colocar intencionalmente toda vez que você vai se arrumar, que você vai se vestir, e eu não tô falando só de roupa, eu tô falando do cabelo, eu tô falando da sua maquiagem, eu tô falando dos acessórios que você usa, tudo isso ajuda, o tênis, o sapato, tudo isso compõe uma imagem pessoal. Lembrando que normalmente os personagens, eles tendem a seguir um estilo pessoal ao longo do filme todo. Ao menos que o grande plot desse personagem seja a sua transformação, que nem o Walter White, que passa de um cara super sério, super, coitado, né? Sem graça, um professor de química ali, vivendo a vida dele, para um traficante. Aí, no caso, tudo bem. Mas a maioria das pessoas não vai passar por uma grande transformação. E é importante que você repita o teu estilo pessoal, pelo menos quando você vai aparecer. Lógico que quando eu tô fora, aqui em casa, eu me visto de outra forma, não me preocupo tanto, mas com certeza quando eu vou aparecer aqui na internet, eu cuido muito mais desses detalhes. E uma coisa muito legal que os personagens fazem e que eu não tava fazendo e eu tô tentando achar qual vai ser o meu elemento, é você ter algum elemento que você repete e que as pessoas começam a associar a você. Por exemplo, a meia calça e o laço que a Blair Waldorf usa em Gossip Girl. Por exemplo, o chapéu do Walter White quando ele tá na sua skin Heisenberg. Gente, eu não sei falar. Quando ele tá na skin fodona dele. Ou, por exemplo, o óculos redondinho do Harry Potter. Cara, pense que massa você ter uma silhueta ou a pessoa andar no shopping e falar: cara, isso aqui, lembrei de você. Isso ia ser incrível. Então, vamos começar a pensar em, se eu fosse um personagem, qual seria a minha silhueta? Será que tem algo assim? E existem outros elementos que fazem com que as pessoas se lembrem de determinados personagens, que são os seus famosos bordões. Ao infinito e além. Challenge accepted. São todas frases que os personagens repetem com frequência que as pessoas acabam gravando. Agora imagine que legal que não seria as pessoas começarem a repetir na rua as frases que você fala. E as pessoas começarem a conversar e de repente quando alguém solta uma frase a outra fala: nossa, você segue fulano? Eu também, nossa. Ou então você vê as pessoas compartilhando nos stories aquela frase que você repete sempre. Quais são os bordões que você pode ter e usar repetidamente na sua marca? Isso seria muito legal. Existe um outro elemento que transforma completamente a experiência de você assistir a um filme. E esse elemento é a trilha sonora. A trilha sonora ajuda a colocar o espectador do filme na vibe, entrar naquele ambiente e sentir aquilo intencionalmente, né? Aquilo que o personagem tá sentindo e você vai sentir essa emoção também. Se eu entrar no seu perfil hoje, vai tocar o quê? Que música que você tá colocando nos seus stories, nos seus reels? Você tá só botando a música da trend do momento? A que tá no Top Brasil? Será que você consegue colocar uma trilha sonora que remeta à sua vibe? Tem um estilinho seu que coloca as pessoas no mood da sua marca pessoal? Posso pegar o mesmo texto e botar em músicas totalmente diferentes e ele vai te dar uma vibe totalmente diferente. Então sempre pense na emoção que você quer causar nas pessoas. Você quer trazer leveza? Você quer inspirar? Você quer trazer uma sensação de medo, de ansiedade? Você quer que as pessoas deem risada? Você quer que as pessoas fiquem deslumbradas e inspiradas? O que é que você quer passar? E se você não souber, você pode ir nas suas cenas preferidas e observar qual música tocava naquela cena. E tem um outro elemento também que faz toda a diferença em um bom filme, que é a edição. A edição dita se ele é um filme para você ir digerindo aos poucos, se ele é um filme para você sentir como se você estivesse numa montanha russa. A edição do The Bear passa uma sensação de ansiedade. What is beef? We still got that meat connected? De ritmo, porque ele quer que você sinta como se você estivesse numa panela de pressão, como se você estivesse dentro da cozinha do The Bear. E uma outra coisa é quando eu vou assistir um filme mais conceitual, um filme que quer que você pare, que você aprecie a paisagem, que você respire, que você reflita. Então, o meu conteúdo é um conteúdo de conversa, ele é um conteúdo mais lento, é um conteúdo para você pensar. Eu não vou produzir um conteúdo cheio de corte, de zoom in, de insert, de efeitos sonoros, porque não é a vibe que eu quero passar. Então pense muito bem no seu mood como pessoa, dos seus conteúdos, para você fazer algo que se conecte também com a mensagem que você quer transmitir. Então todos esses elementos em conjunto formam uma boa história. E se você começar a olhar para sua marca pessoal com o mesmo olhar de um diretor de cinema, existem muitas chances de você, primeiro, criar algo que seja extremamente autêntico, porque vai ser muito difícil alguém tirar
as mesmas inspirações que você. Segundo, você vai poder criar uma conexão mais profunda com a sua audiência, porque você vai trazer muito mais da sua personalidade e da sua história dentro dos seus conteúdos. E terceiro, você tende a atrair uma audiência que combine com você, com o seu estilo de ser, com o seu estilo de se apresentar, simplesmente por usar intencionalmente todos esses elementos. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal para você não perder mais nada. Muito obrigada, um beijo e eu te vejo no meu próximo vídeo.